No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a oposição e a situação diante da crise política, legislativo e executivo. E são nossos convidados os deputados federais Alexandre Padilha, eleito pelo PT, político de extensa carreira, tendo sido ministro da coordenação política de Lula e ministro da Saúde no governo Dilma. Também aceitou o nosso convite Júnior Bozella, político de expressão na Baixada Santista, eleito deputado federal pelo PSL e ex-superintendente da FUNASA em São Paulo. Eu agradeço muito ambos estarem aqui, vocês que representam segmentos diferentes na Câmara Federal e ambos de grande importância, situação e oposição. E tivemos momentos de muita tensão. Ontem foi um dia de conciliação. O presidente Bolsonaro já dirigiu ali palavras, aceno para Rodrigo Maia e disseram que selaram a paz. Foi escolhido o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, algo que estava precisando acontecer lá para mostrar que o trabalho na Câmara Federal ia começar. E também o entendimento para a agilização da tramitação daquele projeto anticrime de Sérgio Moro, que com isso também resgata um prestígio pessoal. Isso de jogar ele lá para o segundo semestre e tal, o homem ficou para baixo e quem o apoia gosta dele. Também houve ali um ressentimento. Eu quero saber se nessa conciliação toda de ontem, até do Paulo Guedes, que se une a Rodrigo Maia para tocar a reforma da Previdência, para dar um impulso na coisa, se na opinião de vocês, agora vai. Se o Brasil destrava. Começando com o Júnior. Olha, Maria Lídia, primeiro agradecer o convite, né? Satisfação de estar ao lado aqui do Padilha e dizer que a gente torce pelo Brasil. Se houver a pacificação, se houver a união, acho que todos nós brasileiros iremos sair ganhando com isso. Eu costumo dizer que lá no Congresso a gente vive um ambiente que ele é engraçado. A gente que está no primeiro mandato, está chegando, e a gente vê uma briga de situação e oposição, e a gente às vezes vê modelos de ideias diferentes, uma briga de costumes, mas o que vale para todos nós nesse instante é uma união entre oposição e situação, entre os poderes, o legislativo, o executivo, para que a gente consiga aprovar as reformas que são tão importantes para o desenvolvimento econômico do país. Nós precisamos recuperar a economia. O brasileiro não aguenta mais esse alto número de desemprego, um risco muito grande se a gente não conseguir adequar essa reforma da Previdência, da gente prejudicar as futuras gerações do nosso país. O ministro Paulo Guedes ele fala muito, você não aprovar a reforma da Previdência é como você estar no avião com os seus filhos, colocar um paraquedas, pular e deixar eles no avião. A gente vai matar as próximas gerações. Então é muito importante nesse instante. Que imagem é essa, hein? É verdade. É para ver o impacto, né, que a gente entende que a oscilação no mercado ela é latente quando há uma briga entre os poderes, há um desentendimento entre o Maia, entre o presidente Bolsonaro, porque se compromete a evolução da reforma da Previdência. Então, você quando acalma, pacifica essa relação, o dólar ele volta a baixar, a bolsa volta a subir, bater recordes, e é isso que todos nós esperamos. Bom, mas aí, olha, eu confesso, eu sinto que o deputado está minimizando. Esse entrevero Bolsonaro e Rodrigo Maia foi assim uma coisinha de nada? Não, foi uma crise política muito grave, a ponto de, na terça-feira, essa semana, na Câmara dos Deputados, ter sido aprovado algo que é impensável. Um governo com o tamanho da base que tem, Rodrigo Maia foi eleito com mais de 300 deputados, né? O presidente da Câmara ter aprovado o orçamento impositivo, que foi uma sinalização muito importante e clara, Maria Lídia, de um presidente que durante a semana estava enaltecendo uma ditadura no país, do parlamento dizer o seguinte: espera aí, esse país não quer dialogar com a ditadura, não quer comemorar a ditadura, tem um parlamento aqui, vamos restabelecer. Mas foi isso aquela reação? Foi isso a reação? Desculpa, deputado. O deputado está aproveitando para pegar uma questão que é de verdade chocante e muito polêmica, que seria a celebração de uma data de um golpe que marcou um período que é chamado de anos de chumbo no país. Mas não foi isso que desencadeou aquele recado para o presidente da República, tirando o poder dele com a aprovação daquele orçamento chamado impositivo. Mas não foi por causa de 31 de março. Acho que foram as duas coisas, Maria Lídia. Primeiro foi uma necessidade de afirmação do parlamento naquele momento. E o outro, a resposta à crise política.
O que faz com que a gente tenha dúvida se vai ter paz ou não. Porque vamos lembrar aqui, essa semana de profunda crise política foi precedida também de um almoço do Rodrigo Maia, junto com o presidente Bolsonaro, junto com o STF. O tal do churrasco? Ou seja, um encontro, né? Porque, na verdade, nós temos um presidente que é absolutamente instável, né? Eu duvido que qualquer telespectador aqui tem coragem hoje de deixar o seu celular, o seu Twitter durante 30 minutos com o presidente Bolsonaro. Agora, deputado, eu vi que no PSL também vocês se abespinharam. Sabe, eu não sei se é entendendo que estava havendo ingerência ali junto ao presidente Bolsonaro, os filhos dele dando muito palpite, essa coisa de através de redes sociais, de Twitter, proferindo frases de muita repercussão na administração do país, nas questões de Estado, nas questões de governo, gente que não é do governo. Né? Então, o que eu vi que no PSL vocês tiveram também uma reação que o presidente prestou atenção, afinal de contas é o partido dele. Agora, o que eu quero saber olhando para o futuro, olhando de hoje para frente, se vocês acham que os filhos, os ministros do entorno, o próprio Onyx Lorenzoni, se eles vão ficar mais contidos e mais cuidadosos naquilo que fazem e como agem. Olha, Maria Lídia, é muito nítido a postura e o posicionamento do presidente Bolsonaro, até porque no processo de campanha as pessoas o conheceram de forma bem explícita, né? Essa é a maneira dele de se comportar perante as redes sociais, a forma como ele entende a questão dos militares. Isso é um posicionamento do presidente, que a partir do momento que há um entendimento de república entre legislativo, executivo, os ministérios, óbvio que algumas questões elas vão se aperfeiçoando no decorrer. Ele nunca tinha sido presidente da República, mas eu não tenho dúvida alguma que o presidente Bolsonaro ele é nutrido de bons propósitos. Nós, brasileiros, reconhecemos isso. O fato dele ter conseguido banir o loteamento dos ministérios, acabar com essa questão do cabidaço de emprego, fazer com que técnicos pudessem ocupar esses cargos em primeiro escalão, isso já demonstra também uma boa vontade de querer acertar. O senhor acredita, Bolsonaro baniu o loteamento dos ministérios ou loteou de outro jeito? Acho que devia-se muito àquele aspecto. Logo após a nova Constituição, nós tivemos 30 anos desse modelo de coalizão entre poderes. E, por um determinado momento, isso acabou se tornando uma certa promiscuidade. Por exemplo, não dá para a gente usar desses artifícios, desses subterfúgios, quando há uma instabilidade por causa de um Twitter ou talvez de uma interferência até equivocada, realmente, às vezes, de um filho ou outro, que também se comportam pelo bem do país. O problema do país não é uma tweetada, o problema do país é o histórico que se antecedeu a esse governo de corrupção, de lavagem de dinheiro, uma série de denúncias, problemas esses que todos nós brasileiros reconhecemos, cidadãos, fomos às ruas, lutamos e aprovamos uma mudança. O Bolsonaro foi um indutor, ele foi um instrumento para a modificação desse processo. Agora, nós temos que ter essa responsabilidade enquanto homem público, enquanto parlamento, de não trazer essas discussões que são em vão, às vezes, que atrapalha a opinião pública no dia a dia, confunde, mascara, para a gente permitir que a velha política, talvez possa se utilizar disso para tentar pressionar o governo a ter cargos de primeiro, segundo ou terceiro escalão. Se a nova política for montar o Ministério da Educação, como o presidente Bolsonaro montar o Ministério das Relações Exteriores, como o presidente Bolsonaro montou, de pessoas absolutamente despreparadas, né, sem qualquer preparação técnica, né, de forma absolutamente ideológica, eu não acho que essa nova política que a população quer. E não vou aqui discutir ou debater com o Júnior cada um dos pontos, mas eu acho que tem uma coisa que é central. Hoje, divulgação do IBGE mostra o crescimento do desemprego no país. Mas isso previsível nos 3 primeiros meses do ano. Já se espera, passado o Natal, refluir essa questão do emprego. Eu já vi 3 primeiros meses do ano que a gente tinha pleno emprego nesse país. Bom, em fase que não é de crise, numa fase de prosperidade, é uma exceção. Mas, no geral, olhando a curva, os próprios economistas analisam, relativizando, inclusive, esse resultado de agora, de que no
nos 3 primeiros meses do ano, a expectativa não é de crescimento no mercado, do mercado de trabalho, de oferta de emprego. Passou Natal, passou tudo aquilo, então agora dá uma refluída e tenderá a crescer a partir do segundo trimestre, ampliando esse crescimento nos trimestres subsequentes. Se o Brasil continuar do jeito que está, não vai crescer. Então, eu acho que a gente precisa se dedicar, independente do destempero do presidente, da sua instabilidade, da sua péssima equipe composta em vários ministérios, com critérios que eu não sei quais são os critérios para montar o Ministério da Educação do jeito que montou, o Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios aqui, mas eu acho que o Brasil precisa focar na geração de empregos, no enfrentamento da redução da renda da população brasileira. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza sobre isso. O Brasil é um país cuja economia não cresce, não gera empregos, se não tiver um papel muito fortemente indutor do governo federal. Seja essa questão da geração de emprego, que é o anseio de todo mundo. Quem nos assiste aqui, agora, nesse momento, certamente sente isso. Por experiência própria, na própria família, entre amigos, todos nós temos alguém que está enfrentando essa dificuldade de recolocação em mercado de trabalho, empresas, né, de poder aquecer e não desempregar e etc. e tal. Muito bem. Agora, o que eu quero ouvi-los, o ministro Paulo Guedes, ele mostra que tem como objetivo isso também, retomada de crescimento, a oferta de empregos, e fala insistentemente nisso, mas ele dá como ponto de partida, e eu quero ouvi-los agora, a aprovação da reforma da Previdência Social. Porque essa aprovação da reforma da Previdência não é apenas uma solução pontual para a Previdência Social do Brasil, como já aconteceu em outros países na Europa, nos próprios Estados Unidos e tal, já mexeram na Seguridade Social, mas os investidores. A gente vê como o mercado é sensível a essa articulação toda. E eu quero ouvir de vocês, existe lá na Câmara Federal, onde vocês são representantes, foram eleitos, existe um interesse, um empenho, uma crença de que é sim importante a reforma da Previdência Social no Brasil? Sem dúvida, o que eu dizia logo no início da nossa entrevista, o Brasil depende exclusivamente dessa reforma e a gente tem tentado dialogar com o parlamento e é importante existir esse entendimento entre oposição e situação, porque quando a oposição fecha a questão em não votar de forma alguma a reforma da Previdência, isso é muito perigoso, porque isso tem um impacto severo nisso no que o próprio Padilha estava dizendo, na geração de emprego, na oportunidade, naquilo que todos nós brasileiros estamos clamando, e a mudança ela se deu justamente por isso, porque o histórico dos governos que antecedeu a esse foi justamente um desastre que aconteceu na nossa República com relação à falta de investimento, à questão de corrupção, de programas equivocados que desviaram bilhões de reais, e também não entrar muito no mérito, mas a gente sabe que teve o problema do BNDES, o turismo sem fronteira, que a gente costuma dizer, que a escola sem fronteira que tomou 9 bilhões de reais e não teve resultado nenhum. Então são impactos significativos no orçamento que poderiam estar sendo reinvestidos até na geração de emprego de renda. Quando o Padilha cita, olha, os ministros do Bolsonaro, eu acho que tem ministros ali que poderiam ter sido realmente evoluídos no ponto de vista técnico, numa melhor maneira, mas há bons ministros no governo. O importante, eu acho que tanto na situação quanto na oposição tem gente boa e ruim. Eu não gosto de generalizar, mas nós estamos no momento onde viemos de governos onde era de costume ministros serem presos e de vários partidos, de diversas siglas, não fazendo aqui apontamento para sigla A, B ou C. Mas é isso que tem que mudar o sentimento do homem público. Então, eu acredito muito na reforma da Previdência. Mas é a articulação política para que ofereça resultados, para que projetos importantes sejam aprovados, porque é o Congresso Nacional que decide, não é o presidente da República. Ele tem que mandar, é a democracia que nós temos, que nós queremos, que funcione através da representação popular. Como que vocês, oposição, situação, encaram essa responsabilidade? A oposição, ela parece silenciosa. Outro dia protestaram contra mim, não, porque estamos trabalhando, mas não está tendo muita visibilidade então. E a situação
parece perdida. Parece perdida. Com todos esses casos, as polêmicas, os entreveros que acontecem no entorno do presidente da República. Agora eu quero saber, qual é o ânimo de vocês, situação e oposição? Maria Lídia, tem um problema que um governo e um presidente como esse, às vezes nem precisa de oposição, porque ele faz oposição para si mesmo. Vocês estão esvaziados? Você se sente esvaziado? Não, tem uma disputa. Roubaram teu discurso? Não, tem uma disputa de holofote, eu diria, né? Parece que o governo consegue ser mais oposição a ele mesmo, né? Mas tudo que vier para o Congresso no sentido de que dialogue com a população, acho que vai ter muita boa recepção da oposição. Por exemplo, eu sou favorável a que o Brasil faça uma reforma da Previdência, né? Só que o centro da reforma da Previdência que eu defendo é combater os privilégios e fortalecer uma previdência pública para você garantir renda para a grande maioria das pessoas. Mas se não há um consenso em relação a isso, eu já vi muitos parlamentares de situação com esse mesmo discurso, dizendo que essa coisa dos privilégios, inclusive se rebelando contra o projeto que foi apresentado da Previdência Social dos militares, que trouxe no bojo uma reestruturação de carreira. Eu vi gente do PSL, gente do DEM, de partidos que estão ali do lado do Bolsonaro, também se abespinhando, não gostando daquilo. Que eu acho que foi um dos motivos de uma reação muito forte nas últimas 2 semanas, porque primeiro foi a proposta da Previdência, que eu nem chamo de reforma, porque na verdade é uma destruição da Previdência Pública, é uma mudança radical do modelo que nós temos, tira da Constituição, cria o regime de capitalização, que é a ideia onde você paga a sua própria Previdência, você não tem solidariedade no país. Mas quando foi a proposta, uma das questões chaves que nós da oposição falamos é o seguinte: a gente não vai defender nem tramitar essa proposta enquanto não vier uma proposta que enfrente outros privilégios, como por exemplo dos militares. O que chegou na casa não foi uma proposta de reforma da Previdência Militar, foi um plano de carreira. Vocês sentiram isso também no PSL? Eu acredito, assim, tanto a reforma dos militares é uma lei complementar que vai ser discutida no segundo momento. Eu acho que vale a pena o diálogo, você tem que entender o porquê do modelo da proposta que foi encaminhada. Houve reações dentro de diversos partidos. É natural, porque no próprio PSL tem pessoas que são militares que foram eleitos. Eu recebi na Câmara, no meu gabinete, pessoas das Forças Armadas que também reclamaram do modelo da reforma que foi encaminhada. O papel do parlamento é justamente esse. Debate. É o debate, é discutir, buscar um entendimento. Então é esse consenso que a gente precisa entender. A articulação política, e eu acho que ela vai acontecer, porque a partir do momento que o deputado de oposição, o deputado de situação, ele começa a enxergar o porquê daqueles pontos da reforma, como tem as fake news que dizem que, olha, a capitalização, comparando a capitalização, que também é uma lei complementar que vai ser discutida no segundo momento, é igual à do Chile. É mentira, não é verdade. Então eu entendo que o momento certo para se discutir cada assunto paralelo à reforma principal, ele vai se dar, mas a gente não pode se perder e temos que aprovar a principal mãe das reformas, que é a da Previdência. Terminou o nosso tempo. E eu lamento, confesso, porque vocês estão aqui exibindo, elegância, consistência no argumento e disposição para o debate das questões que são fundamentais para a vida do país. É muito bom a gente ver isso. É isso que se espera no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Laerte.